Afinal, será que existe mesmo um tempo ideal para a relação sexual? Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Meu nome é Débora Martins, eu sou especialista em saúde íntima masculina e o meu grande objetivo é ajudar os homens que sofrem com a falta de ereção ou que ejaculam muito antes do momento esperado, que é conhecida também como a ejaculação precoce, que é o nosso tema do vídeo de hoje quando a gente fala sobre tempo na relação sexual. Então, basicamente, né, Débora, o que é a ejaculação precoce? A ejaculação precoce é quando o homem ele chega ao orgasmo, ou seja, ele ejacula de 1 a 3 minutos de penetração. Tem aqueles homens também que eles ejaculam antes mesmo de penetrar. Esse homem ele é considerado um ejaculador precoce, mas calma e continua assistindo esse vídeo para você não se desesperar, tá bom? Depois a gente tem a ejaculação rápida, que é o homem que dura por volta de 5 minutos. Então existem essas diferenças. Agora, quando a gente vai para o tempo de relação sexual, quando a gente fala só de penetração, a gente tem a média de 6 minutos. Quando a gente fala de penetração junto com preliminar, que na verdade tudo é sexo, a gente tem por volta de 15 minutos. E aí você pode perceber que não é tanto tempo assim, né? E quando eu falo sobre 15 minutos nas minhas redes sociais, tem muito homem que fala: Débora, mas isso é uma rapidinha, 15 minutos não dá para nada. E tem outros que falam assim: nossa, 15 minutos é um tempo satisfatório. E por que eu estou citando isso? Porque isso depende muito de cada casal, de cada situação. Geralmente, quando o casal ele acabou de se conhecer, quando ele é um casal de namorado, a relação sexual ela tende a durar muito mais tempo, porque o casal de namorado ele aproveita muito mais o corpo um do outro. O que infelizmente um casal a longo prazo ele faz menos isso, e aí a relação sexual ela tende a durar menos tempo. Mas basicamente a gente vai falar no decorrer desse vídeo sobre muito mais o nível de satisfação do que um tempo cronológico. E aí, falando sobre isso, eu quero explicar rapidamente a diferença no tempo, no que se refere ao tempo do homem se excitar e ao tempo da mulher se excitar. O homem ele tem um tempo de excitação muito mais rápido que as mulheres. Isso porque, fisiologicamente falando, fisicamente falando, a excitação ela é um processo onde o sangue ele entra na região genital e é onde a ereção ela acontece, por exemplo. E isso também acontece com nós mulheres. A gente precisa de sangue na região genital para estarmos completamente excitadas. Logo, o homem ele precisa de uma menor quantidade de sangue, por volta de 80 ml de sangue. Nós mulheres, a gente precisa de cerca de 400, 450 ml de sangue. E aí, essa diferença na quantidade é o que explica o tempo de excitação e esse tempo ser diferente, apenas para nível de conhecimento. Mas aqui dá sim para a gente acelerar a excitação da mulher e a gente desacelerar um pouquinho esse nível de excitação do homem, e daqui a pouquinho eu vou ensinar um exercício para vocês. Mas é importante você ter isso no seu radar. Por quê? Porque é muito comum o homem ele começar a se cobrar, o homem ele começar a se cobrar muito sobre quanto tempo ele está na relação. Na verdade, essa é uma preocupação até certa, né? E aí, agora eu vou ensinar um exercício para você, que ele chama ponto de não retorno. Para você ter ideia, esse exercício eu aplico tanto com os meus pacientes em consultório no atendimento presencial ou online, e eu também aplico com os meus mais de 3.600 alunos, e é o primeiro exercício para que o homem, tem cerca de 7 exercícios para que o homem faça para o controle da ejaculação e também para ter uma melhor ereção. Esse é o primeiro exercício nessa linha de 7, né, de 7 exercícios. Então, como é que você vai fazer o ponto de não retorno? Basicamente, é um exercício masturbatório, mas o foco não é no orgasmo. Então, como é que você vai fazer, homem? Você vai fazer um movimento masturbatório, então você vai provocar uma ereção, você vai fazer um movimento masturbatório e aí você vai imaginar, tá? Você imagina na sua mente aí uma régua de 0 a 10, tá? E imagina que 0 é zero excitação. E 10 é quando você já chegou ao orgasmo. O homem, ele consegue aguentar o nível de excitação até esse nível 7. E eu sempre dou um exemplo assim, que ele é muito simples, mas é o que eu mais encontro assim para falar. Imagina que você coloca um leite para ferver. Quando você coloca o leite para ferver, ele está lá friozinho, nível 0. Aí imagina que você perdeu o time desse leite e aí ele derramou, né? Derramou todo no fogão. Isso é o nível 10.
Aqui é quando o homem ele já atingiu o orgasmo. Então, pois bem, o que é, Débora, bendito é nível 7 de prazer. O nível 7 de prazer é quando você coloca o leite para ferver e aí é quando ele vai levantar aquela nata, você, puf, desliga o fogo. Deu para entender? Se não deu para entender, me perdoa, mas é basicamente isso. O que isso significa na relação sexual e no exercício do ponto de não retorno? Você vai para o movimento masturbatório, você vai provocar uma ereção e tudo vai ficar prazeroso. E aí, quando você chegar em um nível extremamente prazeroso, mas um pouquinho antes de ejacular, aí você vai interromper esse movimento masturbatório. Ou você pode apertar a base do pênis, ou você pode apertar logo abaixo da glande. Quando você faz isso, você corta a corrente sanguínea e o nível de excitação diminua. Aqui pode até acontecer de perder a ereção um pouquinho e não tem problema, depois você volta ao estímulo novamente. Você vai fazer isso por 3 vezes. Nas 2 primeiras você não ejacula, você faz o movimento masturbatório, chegou no nível máximo, segura, deixa dar uma esfriada, volta, faz o exercício de novo, chegou no nível máximo, segura e depois você volta. Aí na terceira vez, se você quiser, aí sim você pode ejacular. Esse exercício ele tem o nome de ponto de não retorno. Por quê? Porque nesse nível 7 é exatamente o ponto que se o homem ele não retorna, ele vai ejacular. E às vezes é exatamente esse nível que o homem ele perde o time na hora da relação sexual, que ele quer durar mais, mas ele não consegue controlar. Agora, esse exercício, é claro que ele te ajuda a ter uma percepção muito melhor da resposta do nível excitatório na hora da relação. Mas tem um erro muito comum que ao invés de fazer o homem durar mais na relação, ele acaba ejaculando muito mais rápido, que é quando o homem ele começa a pensar em problemas, é quando ele começa a pensar em coisas fora da relação. Quando você começa a pensar em coisas fora da relação, há uma possibilidade muito grande do seu nível de ansiedade aumentar e assim você acabar ejaculando muito rápido e afetando esse tempo da relação que você tem tanto medo, né? Será que eu estou sendo rápido demais ou não? Agora, sobre o tema do vídeo, né, que a gente tem falado aqui sobre a questão de ser rápido demais ou não, Débora, afinal, qual é o tempo ideal da relação? A gente tem a média, como eu falei anteriormente, por volta de 15 minutos, mas a gente tem casais que duram menos tempo, a gente tem casais que duram mais tempo, mas o que é o ideal? O ideal é você analisar, eu estou satisfeito com o tempo da relação? A minha parceria está satisfeita com o tempo da relação? Porque muito mais do que tempo cronológico é o tempo de satisfação, é o nível de satisfação, melhor dizendo. E para você saber sobre isso, você precisa primeiro analisar o seu nível de satisfação e também perguntar para sua parceira. Porque o que existe de homem achando que é rápido demais, mas não é, e o que existe de homem achando que tem o tempo satisfatório, mas não tem, é fora de brincadeira. E por que eu falo isso? Porque eu atendo todo santo dia homens que às vezes eles acham que estão durando tempo suficiente, mas na verdade não estão, e também o contrário é verdadeiro. E não só com os pacientes, mas também com os meus alunos do método Potência Masculina. O que é esse método? É um curso direcionado para homens que querem tratar a ejaculação precoce e a falta de ereção. E exatamente tem um link aqui embaixo desse vídeo sobre o meu treinamento. Ele é 100% online, ele é através de vídeo aula, tem exercícios práticos semanais, rotas de estudos, e você consegue aprender aí na sua casa como controlar a ejaculação precoce e a disfunção erétil, e não só com os exercícios de ginástica íntima. Por exemplo, nesse vídeo eu te ensinei um exercício que eu aplico dentro do meu treinamento, mas lá dentro do curso eu abordo ansiedade de desempenho, hábitos de vida e comportamento, relacionamento, e eu também abordo o curso completo de pompoarismo masculino. Então esses 4 grandes pilares, eles são os grandes responsáveis por fazer com que o homem ele tenha uma boa e uma melhor resposta sexual. Então se você ficou interessado, e eu tenho certeza que sim, clica aqui nesse link que está aqui abaixo desse vídeo e venha conhecer o método Potência Masculina, um método que mais de 3.600 homens já experimentaram até o momento. Grande abraço e eu te espero no meu próximo vídeo.